Bom dia, bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor. Lição da Escola Sabatina, parte de segunda-feira, Aliança e Israel. O verso se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5, que diz assim: Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações, mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas, e também para confirmar a palavra que o Senhor, seu Deus, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Como a realidade das promessas da aliança se manifesta nesses versos? Olha, a gente vê que, se você for analisar com carinho o livro do Êxodo, você vai ver um povo ali saindo do Egito, Deus com sua mão poderosa, mandando sinais e milagres extraordinários para mostrar ao faraó quem era o rei soberano e quem estava ali para proteger e para libertar o povo de Israel. Então foram feitos sinais extraordinários. O povo sai, o mar se abre ali, eles caminham ali pelo deserto e Deus continua com eles ali também no caminho do deserto. O que é que acontece? Um povo rebelde que se rebelava constantemente com o Senhor. Mas olha só, Deus é misericordioso, Ele nos ama constantemente, Ele com amor eterno, Ele nos abraça e nos protege. E o que é que a gente vê aqui? Não somos merecedores dessa graça. A gente somos pecadores, carecemos do poder de Deus para nos fortalecer e vencer as provações. Mas Deus, ele jurou, Ele prometeu que ia fazer, ia libertar o povo de Israel, ia nos conduzir a Canaã. A promessa que Ele nos dá hoje é que o seu filho voltará a essa terra. E Jesus, Ele vai cumprir isso. Mas a gente precisa, saber o quê? Existe uma coisa que eu e você precisamos fazer. Precisamos aceitar essa promessa que é dada por Deus. Uma promessa extraordinária. Ele com amor, Ele nos chama, assim como chamou o povo de Israel. Nesse texto, nós também aparece a aliança da graça. Deus trabalhou por eles apesar dos erros constantes. Deus sempre trabalha conosco, apesar dos nossos erros constantes. É claro que Ele não quer que a gente peque. 1 João capítulo 2, versículo 1, ele fala que Ele escreveu esse livro aqui para que nenhum de nós pequemos. Os planos de Deus é que a gente viva uma vida de santidade, uma vida de comunhão, assim como o seu Filho viveu, Jesus Cristo, aqui na terra, e mostrou qual é a fórmula correta de vencer as tentações, vencer as provações. Lá em Mateus capítulo 4, ao enfrentar o próprio inimigo, Jesus assumiu a natureza humana, uma natureza pecaminosa. Ele assumiu ali, já tinha 4.000 anos de decadência da humanidade, e ele assumiu essa forma, ele veio e mostrou que é possível vencer o pecado, usando a palavra. Ele disse, está escrito. Então Jesus, ele mostrou ali a forma correta. Então, essa aliança que Deus fez para o povo de Israel, ela precisaria vir acompanhada. A aliança de Deus se cumpre em todos os momentos, mas o ser humano tem um papel. Qual é o papel do ser humano no contexto da aliança? É a obediência. E uma coisa interessante, a gente vê que no êxodo do Egito, o grande símbolo da divindade, graças salvíficos, também teve sua base da aliança que o Senhor havia feito com os patriarcas, que foi a libertação. E ainda mais, eles foram do Egito para onde? Sim, para o Sinai, onde a aliança com eles foi oficialmente estabelecida. Então, Deus liberta o povo de Israel do Egito, mas quando chega no Monte Sinai diz, olha, a libertação foi dada para vocês, e a gente precisamos ver algumas coisas aqui. Deus ali dá os 10 mandamentos para que eles vivam a vida de obediência. Sabe para que esses 10 mandamentos? Para que aquela nação vivesse unida ali. Uma coisa interessante, a aliança se resume ao amor. E o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39, Jesus, ele resume isso. Ele diz, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E no contexto da aliança ali do povo de Israel, ao sair do Egito, a gente vê o foi que Deus deu para que eles vivessem ali em união. Deus colocou ali 2 tábuas de pedras, Êxodo capítulo 31, versículo 18, Deus, ele dá a Moisés essas 2 tábuas de pedras, escritas ali os mandamentos de Deus. Esses mandamentos são resumidos por Jesus em Mateus 22, simbolizando ali o amor. O amor precisa acontecer. Então tudo que a gente vai fazer
com amor. Assim, a graça de Deus foi dada para cada um de nós com um amor infinito, um amor extraordinário, que é incapaz de a gente compreender. Mas Deus, ele nos concede essa graça infinita. Ainda vemos também que Deus, ele sempre estava pregando ali o Evangelho. Na verdade, todo o contexto da Bíblia, desde Gênesis, o Evangelho foi pregado. O Evangelho de que viria o Messias para nos salvar, essa graça seria completa ali com Cristo Jesus, ao vir e se entregar por cada um de nós ali no Calvário. Então nós temos hoje, recebemos de graça algo que é incomparável. E o que é que a gente precisa fazer? Devemos abrir o nosso coração, se entregar a Jesus por completo, que nessa manhã nós possamos viver uma aliança com Deus, uma aliança em comunhão, uma aliança em união com a Tua Palavra. É esse que a gente deve fazer, e sempre em nome daquele que é grandioso, que é Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã, e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Eterno Deus e grandioso Pai, queremos Te agradecer, Senhor, por nos deixar escrito nesse livro que o Senhor nos ama. O Senhor nos ajuda a obedecer, viver os princípios da Tua Palavra. Obrigado, Pai, por tudo. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.